Buenas tardes, está no ar o 3x4, o podcast de política do Brasil de fato, onde você acompanha as análises sobre a agenda política do país. Está aqui ao meu lado, eu sou Igor Carvalho, apresentador do podcast, vou com você até as 4 horas da tarde. E está aqui ao meu lado, ex-presidente do PT, ex-congressista, José Genuíno. Muito boa tarde, Genuíno. Boa tarde, Igor. É um prazer estar aqui contigo. O prazer é todo meu. Periodicamente a gente está sempre se juntando aqui, né? Eu espero ter essa satisfação ainda por muito tempo. Viu, vai ter. Se depender de mim, vai ter. Não, o que depender é que o universo conspire para que o seu centenário seja comemorado aqui nessa bancada. Se bem que em matéria de conspiração, o universo está conspirando num grau de incerteza e perversidade muito grande. Imprevisibilidade. É a palavra de ordem. Você pode nos acompanhar no YouTube do Brasil de Fato e também nas nossas redes sociais. É importante lembrar, este episódio ele ficará disponível nos principais tocadores, inclusive, por exemplo, o Spotify. Também é bom lembrar que você pode escutar o 3x4 na rádio 98.9, a Rádio Brasil de Fato. Mande sua mensagem, entre em contato conosco, uma crítica, pergunta, leremos no ar. Hoje, José Genuíno, falaremos sobre o chamado Império dos Penduricalhos. É um arranjo de auxílios e benefícios que ao longo das últimas décadas tem beneficiado a elite do funcionalismo público brasileiro, em especial o judiciário, em especial juízes e o Ministério Público. Isso tem permitido com que esses agentes públicos, esses servidores, furem o teto de R$46 mil estabelecido pelo salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos conversar aqui para nos ajudar a discutir esse tema que está em voga na agenda política do país. Conversaremos com o jurista e membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Marcelo Shoa. Marcelo, muito boa tarde, tudo bem? Bom, boa tarde, Igor. É uma satisfação muito grande participar do 3x4. É uma satisfação maior ainda participar do podcast junto com o meu querido amigo e líder, Zé Genuíno Neto, aqui é conterrâneo do Ceará para o mundo. Homem que fez história e faz história todo dia no Brasil. Cada vez que ele vem aqui é um ensinamento, é uma motivação, é uma palavra de esperança para a geração dele e para as gerações mais novas. É uma coisa impressionante essa capacidade que o Genuíno tem de fazer com que as pessoas sonhem e sonhem melhor, sonhem com um mundo melhor, com muita luta, mas sobretudo, vitoriosa. Para informar, eu ia pedir para que você contasse essa história. Eu fui da geração do pai do Marcelo Shoa e Inocêncio Shoa. Ele era da Faculdade de Direito e eu era da Faculdade de Direito. Nós fomos candidatos em chapas diferentes ao Diretório Central dos Estudantes e ao Congresso de Biúna. Portanto, eu quero lembrar aqui o pai do Marcelo Shoa, Inocêncio Shoa, da geração 68. Tá certo. O Shoa, seu pai, era um dos que carregavam a revista Veja embaixo do braço ali em Biúna, certo? Era tática, né? Tá certo. Dizeu que a minha mãe até hoje diz que era muito engraçado, o Genuíno, muito magrinho, cara de jovem, mas todo arrumado, todo de paletó. Quando eles sentavam e na Praça do Ferreira se levantavam, subia no banco e gritavam: abaixa a ditadura, e se reunia todo mundo. Aí começava a explosão popular. Mas compartilho, viu, Shoa, do mesmo sentimento da honra de estar ao lado de José Genuíno, que há décadas conquista mentes e corações, José Genuíno. É minha missão, eu luto por causas como inocência, e não por coisas. Tá certo. Então, Genuíno, um homem de tantas causas, em que lado está neste imbróglio dos chamados penduricalhos? O Império dos Penduricalhos tem história. E eu vivi essa história. Conte-nos. A primeira foi na crise do governo Itamar. O Itamar assumiu e o Supremo, por uma resolução do plenário, aprovou um aumento salarial para o Supremo. E o chefe estadual das Forças Armadas fez um pronunciamento dizendo que tinha que estender aquilo para as Forças Armadas e para as demais carreiras do servidor público, o que era uma reivindicação justa. Nós tivemos uma reunião de emergência, porque havia um risco de uma crise institucional. Eu participei dela como líder da bancada do PT,
e produzimos a aprovação de uma medida provisória que estabelecia limites para que o Supremo, ao aumentar o seu salário, tivesse alguma consequência para as demais carreiras. E o Itamar queria estornar o aumento concedido por resolução para os ministros do Supremo. Depois veio a crise no governo FHC com o ministro Bresser Pereira. Foi quando se estabeleceu o teto do artigo 37 da Constituição. O teto estabelecido pelos vencimentos do presidente da República. Pelo o vencimento do presidente da República. Isso. E depois é que veio o vencimento do ministro do Supremo. Aí esse teto, que era o salário do presidente da República, foi fixado na emenda da reforma administrativa do ministro Bresser Pereira. Aí é que começou a história dos penduricalhos. Como havia um limite rígido, eles começaram com verbas indenizatórias, ajuda de custo, gabinete, passagem, transporte, aí virou a farra dos penduricalhos. Nós não conseguimos derrubar isso do governo Lula 1 e 2 e Dilma 1, até porque estava naquela situação de minoria no Congresso Nacional, e essa questão explodiu agora com a posição correta do ministro Flávio Dino. Isso é um escândalo. É um escândalo porque, veja bem, como eles não aprovam o aumento dos salários, porque aumentar o salário tem um efeito cascata para todas as carreiras, eles buscam uma solução tangencial, que são os penduricalhos. Só que os penduricalhos viraram regra para toda a estrutura administrativa, principalmente das carreiras do judiciário. E aí é um problema sério. O pessoal que mais se beneficia com os penduricalhos é o pessoal que julga os outros por questões éticas e morais. Claro. Então, o penduricalho é um exemplo de farisaísmo na República Brasileira. E eu acho que essa questão tem que ser enfrentada pelo Congresso Nacional. É uma questão de emenda constitucional. É uma questão de decisão do Poder Legislativo. Se o Poder Legislativo não tem coragem para decidir, ele tem coragem para decidir anistia e dosimetria para o Bolsonaro. Tem coragem para não taxar as bets. E para mexer nos privilégios da elite. Não tem. Por quê? Porque há uma elite aristocrática, oligárquica na história do Brasil, que vem da colônia, passou pelo Império, passou pela escravidão, passou pela República Velha. Esse império das oligarquias aristocráticas tem o topo. E no topo não se mexe. São as pessoas de bem. Isso acontece no salário, acontece na questão do julgamento, por exemplo. Por que a questão, por exemplo, da dosimetria veio à tona com tanta força? Porque pegou o andar de cima. Quando era o andar de baixo, não tinha tanta força assim. Então, há uma concepção elitista de salvar o andar de cima, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista ideológico. Agora, Uchoa, há uma estimativa de que o Brasil gaste aproximadamente 20 bilhões de reais por ano com o pagamento de penduricalhos para a elite do funcionalismo público. Desses 20, cerca de 15 apenas para o Judiciário e o Ministério Público. Tá? Ou seja, nós estamos falando aí de 1,34% dos servidores públicos federais têm acesso a esses 15 bilhões de reais anuais. São 60 tipos diferentes de benefícios. Você tem auxílio moradia. Olha, Uchoa, não sei como é pra você, mas, genuíno, eu pago o meu aluguel e não recebo do Brasil, de fato, um auxílio moradia além do meu salário. Pago o meu aluguel. Eu não sei como é que alguém convive tranquilamente com essa moral deturpada. Uchoa, pra onde a tua bússola moral te aponta nesse assunto? Igor, eu acho que se você fizesse um recorte apenas da fala do Genuíno, já estaria respondido todo o nosso debate aqui. Mas veja só, o problema do penduricalho é que ele é um falseamento de uma situação que a lei prevê e que pode existir. Porque, na verdade, você tem a verba remuneratória, que é aquela verba que corresponde ao subsídio, e tem as verbas indenizatórias, que tem o caráter de compensar despesas que são justas. A indenizatória... Desculpa, Uchoa, a indenizatória é fora do teto, né? A indenizatória é fora do teto, mas é porque ela tem uma natureza de compensação, né? Então, assim, se você tem um ressarcimento de um gasto efetivo
para não gerar enriquecimento. Uma coisa também que não é habitual, uma coisa que não é, digamos assim, não é não incorpora, né, a remuneração, porque ela é uma diária de deslocamento, porque ela é uma ajuda de custo por mudança de sede. Isso aí é possível, né? O problema do penduricalho é que ele excede a isso. Ele tenta dizer que é verba indenizatória para não entrar no teto, mas, na verdade, ele é um agregado à remuneração, porque ele é permanente, ele deixa de ser uma coisa eventual e passa a ser uma coisa prevista, é uma coisa que visa um enriquecimento que a lei não previu, porque a lei estabeleceu o teto X e você está recebendo X mais Y. E aí, meu amigo, você está falando, quem mais recebe esses penduricalhos são as estruturas altas dos três poderes, né? Quando eu fui convidado para participar desse debate pela Letícia, eu disse assim, olha, Letícia, ela perguntou primeiro se eu me sentia confortável, né? Eu não tenho problema nenhum de discutir nenhum assunto, embora isso envolva o judiciário e eu seja advogado e as pessoas, muita gente que eu convivo, receba. Mas o problema é que eu mesmo não sei quais são os penduricalhos. Você está dizendo aí que são quantos? Sabe por quê, o show? Porque virou uma farra. Virou uma farra dos penduricalhos. É educação, é transporte, banalizou, alimentação. Porque uma coisa é você ter uma atividade, uma missão concreta de uma tarefa. Por exemplo, um procurador vai fazer uma investigação no interior do Amazonas, ou no interior do Nordeste, ou de qualquer país do mundo, de qualquer região do estado, aí tem uma ajuda de estadia, uma ajuda de custo. Agora, virou algo permanente numa verdadeira farra. Hoje há uma farra. Você aceitar que um desembargador, como tem aparecido, ganhar 140 mil por mês, o teto é 40 e pouco. É 46 o 46, teto. Os caras ganham 140. Outros ganham até 1 milhão. Quer dizer, eu acho que isso é uma deslegitimação das instituições do poder. Aliás, essa farra dos penduricalhos gera uma espécie de relação de posse dos recursos públicos. De posse dos recursos públicos, na medida em que há um corporativismo, você conhece muito bem, Uchoa, esse corporativismo que chega a atingir as carreiras-chave do Estado brasileiro. Tá certo? Por exemplo, você tem penduricalho nas Forças Armadas com as aposentadorias de filha de general, de almirante e de brigadeiro. Você tem penduricalho na gestão administrativa da Câmara. Você tem penduricalho com as verbas indenizatórias dos parlamentares. E aí o Poder Judiciário pegou tudo isso e fez um pacotão, Poder Judiciário e Ministério Público, um pacotão dos penduricalhos. Advocacia Geral da União, Controladoria. Essas carreiras judiciais passam a ter um grau de privilégio muito grande. E como as pessoas ficam constrangidas para criticar, aí tudo vai acontecendo normalmente. Aí se normaliza o aumento salarial. Esse é o problema. Olha, eu vou... O Shoa, são 60 tipos diferentes de benefícios chamados penduricalhos, de acordo com o site Transparência Brasil, do GovBR, todos podem ter acesso. Mas tem alguns que eu separei aqui, Shoa, que me chamaram a atenção. Queria que vocês dois, por favor, me ajudassem aqui a reagir a isso. Primeiro, licença compensatória ou a chamada escala 3x1 do sistema judicial. Tá? Que é uma série de indenizações para magistrados e membros do Ministério Público. Esse pessoal com certeza vai ser contra o fim da jornada 6x1. Com absoluta certeza, com o receio dos impactos ao mercado, das consequências disso para o mercado. Esse pessoal vai votar o fim da peixotização, vai votar a favor da peixotização para colocar os trabalhadores na míngua. Isso aqui, Ucho, esse específico é quando há um acúmulo por substituição, tá? Ou então por exercício de funções administrativas que não estavam previstas no exercício da função do magistrado. Ou seja, se ele está com processos além daquilo que é considerado razoável para o exercício da sua função. Pode comentar, o show, por favor. Veja só, nesse caso específico da escala 3x1, o magistrado, ele assume uma outra função, ele pede, porque assim,
essa coisa está normalizada, Igor. O que o Genuíno coloca é a realidade. Houve uma engenharia para estabelecer um sistema, em tese, indenizatório, mas, na verdade, remuneratório, né? Algo que não deveria superar o teto, mas suplanta, porque está criando uma falsa realidade de gratificação. Então, o magistrado assume a função do outro, ele recebe a mais pelo fato de ter assumido a função do outro e ainda recebe a folga. Então, ele está recebendo 3 vezes. 3 vezes o mesmo benefício. Isso o mesmo benefício, porque ele recebe no que ele assumiu e pela folga que ele terá. Então, isso é uma coisa muito própria do judiciário, porque o judiciário, você sabe, é o poder mais hermético de todos. Infelizmente, a gente está no Brasil num pandemônio em que o parlamento é algo absolutamente impossível de se prever. Mas, em tese, o parlamento era para ser o poder mais democrático, mais aberto à população. O executivo é aquele poder que faz a intermediação da administração, enfim, e o judiciário ele sempre foi fechado. O judiciário foi minha tese de mestrado. Ele é o mais aristocrático, ele é o mais seletivo, ele é o mais, você vai ver, ele é mais machista, ele é o mais branco, ele é aquele que aponta o dedo com mais força. E a gente teve, em 2004, a reforma do judiciário, que tentou, de alguma maneira, mexer com a estrutura e não conseguiu. Porque o que se pensava, por exemplo, para melhorar a situação do judiciário, era criar um órgão de controle do judiciário. Só que teria que ser um órgão externo. O que foi criado? Foi criado o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão do judiciário, abaixo do STF, em que a cúpula do CNJ é exatamente a cúpula dos três cortes. E criou também, o Conselho Nacional do Ministério Público, que é o corporativismo no âmbito do Ministério Público. Isso. Agora... Que é um elefante branco, né? Na verdade, o CNMP, olha, o CNJ, eu acho que ele teve uma função muito importante na época, inclusive, do Gilmar Mendes e depois do Lewandowski. Foi quando ele tentou fazer uma sistematização, porque o objetivo não era você apenas apontar os erros ou sair perseguindo o juiz, não. Era controlar administrativamente e sistematizar. O CNJ, num dado momento, tentou fazer isso. Hoje você não sabe mais quem está no CNJ. Exceto o presidente, que é o presidente do Supremo. Ô, Chuchu, você sabe que há uma diferença... Você sabe que há uma diferença, você como jurista, entre a atividade jurisdicional, que o judiciário tem que ter total independência e autonomia, e as atividades do governo da magistratura. As atividades de governo têm que ter controle. Por exemplo, penduricalhos, salário. Agora, a atividade jurisdicional, que é julgar, inclusive julgar contra o sentimento, às vezes, de maioria da população, eventualmente, o judiciário tem que ter total independência e autonomia. Se mistura tudo em nome da autonomia das instituições do Poder Judiciário. Aí, eu vou continuar o show genuíno rapidinho aqui, ó, dos pontos que eu separei. Aí você tem o segundo ponto, assim, para mim, os magistrados, membros do Ministério Público, eles têm direito a 60 dias de férias, ao contrário de boa parte da população trabalha formalmente, que tem 30 dias. E eles vão votar agora o fim das férias com a pejotização. Exato. Aí, genuíno, veja, o show. O membro do Ministério Público, ele tem direito a vender 20 dias de férias, assim, ainda permanecem 40 dias de férias, e ele tem adicional de férias 1/3 em dobro. Em dobro. Em dobro. Tá? Aí vamos seguir. Ponto 3. Igor, não há justificativa plausível para isso. Não há. Isso simplesmente foi criado e está em lei. Você não pode dizer que isso é ilegal, porque isso aí está em lei. Agora, por que assim que foi criado dessa maneira? O elefante subiu na árvore, o Shoa. O elefante subiu na árvore, ninguém sabe como ele está lá. Lá ficou. O elefante ou o jabuti? Ponto 3, José Genuíno. Encaixa o recesso aí para você ver se não dá mais tempo. Né? Exato. Assim, rapaz, é uma coisa absurda. Terceiro ponto. Auxílio alimentação de R$4.000 por mês e auxílio educação para os filhos até os 26 anos de idade. 26. Isso aí é outra coisa.
Acho que Antigamente, o juiz ele precisava se deslocar da comarca, né? Depois houve uma decisão do Conselho Nacional de Justiça dizendo que ele tinha que morar na comarca, né? De fato, se o juiz é o juiz de uma cidade interior, ele tem que morar no interior, ele não tem negócio de deslocamento, né? Aí, antigamente, havia essa história do auxílio alimentação que acompanhava esse deslocamento. Se acabou o auxílio moradia, tem que acabar o auxílio alimentação também. Não faz sentido. E o pagamento do auxílio educação para os filhos do magistrado até os 26 anos, isso é outra coisa, que é como você disse, o elefante que subiu na árvore e lá ficou, meu amigo. Porque, inclusive, o Brasil tem escolas públicas. Não há justificativa. Se você perguntar qual é a justificativa para isso, nenhum magistrado vai conseguir resolver. A resposta será sim, sempre dessa maneira. Nós recebemos muito pouco e nós precisamos receber mais para a gente ter estabilidade, poder julgar com independência, não sei o quê. Aí você faz uma misturada de bola, claro, como foi o caso da defesa da magistrada lá no Supremo Tribunal Federal, que se colocou como uma refém de uma situação muito difícil, porque não recebe isso, não recebe aquilo, como se o povo brasileiro tivesse o mesmo privilégio. Ficou muito mal colocada aquela defesa da magistrada. Agora, Genuíno, essa manutenção dos chamados penduricários que geram super salários não acaba retroalimentando uma elite do judiciário que consegue manter recursos nababescos e, com isso, seus filhos estudam em faculdades importantes, viajam o mundo. Não fica retroalimentando um sistema viciado? Claro que sim. Essa elite aristocrática que se beneficia e se auto-beneficia com um corporativismo exagerado, um verdadeiro absurdo de desrespeito, compromete também a saúde política das instituições. Isso está na história do Brasil, Igor. Pega a história da família real que vem para o Brasil com Dom João VI. Pega a história do Primeiro e do Segundo Império. Pega a história da República Velha. Isso foi criando um modus operandi de como os privilégios são transferidos, são garantidos para a elite do poder. A elite do poder, que eu gostava de, quando estava na Câmara, eu chamava o poder. Não é o poder, é o poder. O poder que é aqueles privilégios que se amplia. Isso fica intocável. Olhem bem, essa cultura, um problema é a cultura. Essa cultura do salário, vem a cultura dos julgamentos, vem a cultura da relação público e privado, vem a cultura, que no meu modo de entender é grave, de que o andar de cima não é tocado. Veja bem, eu vou citar novamente. A dosimetria não foi discutida, nem teve repercussão quando os condenados eram do andar de baixo. Quando pega os de cima, aí tem. As cadeias superlotadas de jovens, pobres, pretos. Tá? A situação da população, você vê agora nas enchentes em Juiz de Fora. Você vê a questão climática, a questão do próprio salário mínimo, a questão da saúde. Eu acho que isso é uma situação muito grave. Esse problema pode se transformar numa questão política que aprofundará essa crise. Aí não é moralismo. É a questão republicana de transparência. No meu modo de entender, nós temos duas chagas, duas marcas profundamente equivocadas na gestão. Uma são esses privilégios. A outra, o parlamento introduziu com o golpe contra Dilma, através de Eduardo Cunha, que são as emendas impositivas. Se nós não acabarmos com essas duas coisas, nós vamos ter uma governabilidade pequena, tacanha. Por isso que eu defendo, Igor, que a gente possa discutir com a população através de um plebiscito popular, por iniciativa de parlamentares, não é do executivo, para a população dizer se são corretos ou não emendas impositivas com execução obrigatória e os penduricários. Faz isso, faz um debate público. A sociedade tem que debater, porque isso é dinheiro público, é dinheiro arrecadado. O orçamento é capturado pelos juros da dívida,
é capturado pelos incentivos fiscais, é capturado por os penduricalhos e é capturado pelo desvio com a corrupção. Agora, você estava falando do problema político que pode gerar, Genuíno, e aí eu vou aqui convidar quem nos escuta, e você e o Shoa, para a gente fazer um exercício. Olha, dia 5 de fevereiro, o ministro Flávio Dino determinou que os poderes executivo, legislativo e judiciário da União interrompessem, suspendessem imediatamente o pagamento de todas as chamadas verbas indenizatórias, que são os penduricalhos. No dia 18 de fevereiro, o presidente Lula veta os penduricalhos aprovados pelo Congresso. Foi uma reação do Congresso à medida tomada pelo Flávio Dino, uma resposta, um enfrentamento ao STF. O Congresso libera o pagamento para a elite do Congresso. O presidente Lula veta. Eram os servidores do Legislativo, do Executivo e do Tribunal de Contas da União. O presidente Lula veta. Dia seguinte, dia 19, Flávio Dino volta a proibir a edição de leis que permitam parcialmente o pagamento acima do teto constitucional, respondendo, portanto, à tentativa de manobra do Hugo Mota no Congresso. Dia 23 de fevereiro, o ministro Gilmar Mendes determina que verbas indenizatórias só podem ser pagas a integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público quando estiverem previstas em lei aprovada pelo Congresso Nacional. Por fim, no dia seguinte, os presidentes do STF, Senado, Câmara, TCU e os demais membros do Supremo se reúnem e decidem que será formulada uma proposta de regra de transição. Aí, de posse desse histórico, me parece, primeiro, que nós temos uma disposição do STF de debater o tema e do Congresso de fugir desse debate. Mas me parece que, acima de tudo, há um desejo do STF e do governo federal de que o Congresso legisle sobre isso. Ora, se as verbas indenizatórias... O que é correto. Por parte do STF. Por parte do STF é uma demanda correta. Certo. Tem que legislar, o parlamento. O parlamento tem que votar. Essas verbas indenizatórias, portanto, ao ver na última análise do STF do governo federal, essas verbas indenizatórias precisam deixar de ser um improviso e precisam passar a atuar no rigor da lei. Com transparência. Como são as emendas. Na transferência dos recursos. Previsibilidade. E tudo mais. Exato. Tudo direitinho. Então, você já começou me respondendo. Na tua opinião, está correta essa análise do STF do governo federal de que precisamos ter uma lei regulamentando o pagamento dessas verbas indenizatórias. Agora... Porque o Supremo não pode legislar. Claro. O Supremo tem que julgar. Reagir ao que está previsto em lei. Exatamente. Agora, eu te pergunto, Genuíno, onde vai parar? Porque o Congresso, o Hugo Mota não tem demonstrado nenhuma disposição em debater isso nesse ano eleitoral. Obviamente, com receio das implicações que isso pode ter na urna. Onde pode parar isso? Vai parar no famoso jeitinho brasileiro, empurrar com a barriga. O que é uma característica da maneira como o Estado trata esses penduricalhos. Eu acho que está chegando a um momento em que a sociedade civil, a opinião pública, possa se manifestar politicamente em todo esse tema. Tanto em relação às emendas impositivas, como em relação aos penduricalhos. No caso dos penduricalhos, isso sequestra o orçamento. Aliás, as duas coisas sequestram o orçamento. 20 bilhões de pagamento não é 10%, é 10% do orçamento da saúde. As emendas são 51 bilhões. Uhum. Então, essa maneira tem que haver um debate com a sociedade. Se deixar a questão entre os poderes, eles vão buscar o jeitinho. Aliás, está se repetindo com esse jeitinho que aconteceu no passado. Por exemplo, quando surgiu a ideia de mudar o teto do salário de presidente da República para o salário de ministro supremo, como o ministro supremo era maior, era uma maneira de buscar o jeitinho. Como tem um teto fixo, eles buscaram uma solução tangencial. Eu entendo que, se não houver um grande debate sobre essa questão, de como o orçamento deve ser tratado, de quais são as prioridades, nós vamos ter o famoso jeitinho. Vamos fazer de conta que está mudando, mas manter a situação como está. Shoa, lá nos idos do século passado, os sindicalistas brasileiros falavam da Operação Tartaruga, quando uma fatia de alguma categoria sofria algum ataque, passava a operar
Então, uma velocidade reduzida, com uma capacidade reduzida. Você acredita, Uchoa, que integrantes do Ministério Público, enfim, do Judiciário brasileiro, possam entrar aí numa operação tartaruga em protesto contra a intervenção do STF? Olha, Igor, lamentavelmente eu tenho que dizer que eu não acredito que haverá um consenso em torno de um sentimento republicano de compreender que essas coisas são imorais. É possível, sim, que haja uma reação, aliás, haverá uma reação. A própria magistrada que participou da sessão do Supremo colocou a indignação da categoria em relação à discussão sobre esses penduricalhos, e eu acho que isso é possível. Agora, eu tenho a impressão de que, nesse aspecto, o Genuíno realmente tem razão. Se a gente entregasse essa discussão para a população teria no seu poder soberano de decidir, que está lá na Constituição, e pouco utilizado, plebiscito, referendo, discutir sobre a imoralidade ou a moralidade dessas coisas. Eu acho que falta, talvez, a nós, essa cultura de escutar a população. Quando a gente fala de plebiscito, só se lembra daquele que decidiu se seríamos uma república ou uma monarquia, um presidencialismo, ou um plebiscito, ou um parlamentarismo em 93. Né? Quando você fala de referendo, vai ser do desarmamento nos idos de 2000 e alguma coisa. Então, a gente não utiliza esses mecanismos de escuta da população que poderia reforçar com todo vigor a retirada desses penduricalhos e, ao mesmo tempo, exigindo que as pessoas façam e cumpram as tarefas para as quais foram lhes confiadas. Né? É inimaginável um procurador da República, uma pessoa que está ali para defender a República, fazer esse tipo de manobra que você está colocando aí, engavetando as coisas, deixando passar, porque lhe foi retirado o auxílio ao estudo do filho até os 24 anos. Isso é um absurdo total, Igor. Eu só queria lembrar uma coisa para você. Você falou que auxílio alimentação de 4 mil, essa coisa é de tal maneira desordenada que há estados que o auxílio é 10 mil, são 10 mil reais, 11 mil reais. Nós estamos falando assim de todos os estados brasileiros, cada um com realidade diferente, por isso que o ministro Flávio Dino deu uma determinação e um prazo para que cada um especifique o que é que está pagando, para tentar, pelo menos, compreender, porque a ideia que a gente tem é que não existe um controle sobre isso. Uma coisa que o CNJ deveria ter um mapa na mão, para mostrar, está sendo exigido pelo ministro Flávio Dino nesse momento. E aí eu acho que tem uma observação. Pode falar, Uchoa, pode complementar. Na pergunta efetiva, eu, infelizmente, eu não vou dizer para você que não acredito que não vai haver reação. Vai haver reação e vai haver muita reação. E principalmente também do Congresso. O mesmo Congresso que é capaz de passar o ano todo aprovando pauta-bomba para desgastar o Executivo, por que ele não vai lutar pelas regalias dele? Agora, sim, regalia que não são só penduricalhos. Veja só, Genuíno. Nós tivemos agora, não faz uma semana, um desembargador que votou para absolver um sujeito de 35 anos que estuprou uma menina de 12 ou 13 anos, né, sob um argumento absurdo da conivência e do convívio familiar. Este mesmo desembargador, que também tem acusações contra ele de pedofilia, este mesmo desembargador, ele, na ativa no judiciário, ele é aposentado por invalidez da universidade. Veja só, meu amigo, quem é o cidadão brasileiro, fora este desembargador, qual é a categoria de cidadão brasileiro que não seja este desembargador que pode se aposentar por invalidez num serviço e no outro está perfeitamente válido e alegre e satisfeito. Então é esse tipo de coisa que o judiciário tem, que as pessoas se irritam quando sabem e têm razão. E olha, se você vê o país, as necessidades da população para prevenir enchente,
A necessidade da população para saúde e educação, necessidade da população para segurança pública, necessidade da população para salário mínimo, para transporte coletivo, a vulnerabilidade de muitas cidades brasileiras. Você imaginar, nós somos um país em que a maioria da população é carente. A desigualdade é a marca principal. É desigualdade de gênero, de raça, de salário, de oportunidade. E as pessoas não se darem conta que aqueles que estão à frente do Estado para gerir os assuntos públicos ter esse grau de usurpação daquilo que é dinheiro público. Quem é que paga esse salário? É o público que paga imposto. Claro. Claro. E, Genuíno, eu preciso dar um recado, porque senão a minha hoje produtora / diretora, que você conhece muito bem, Letícia Holanda, ela sacrifica esse programa. Então eu vou dar esse recado e a gente já volta pro debate aqui. Antes de continuarmos com a análise importante sobre os penduricalhos e os consequentes super salários pagos aos servidores públicos, gostaria de fazer um convite, você que gosta do conteúdo produzido pelo Brasil de Fato, você que acompanha o Brasil de Fato, os podcasts, programas de rádio, site, você pode cooperar, contribuir para que continuemos a fazer este trabalho. apoia.se/Brasil de Fato, apoia a comunicação popular e você ainda pode levar brindes do Brasil de Fato se você apoiar apontar o seu celular aqui para este QR Code que aparece no canto da tela, irá direto para a página da contribuição. José Genuíno, não fique de fora. E olha, mande recado, mande perguntas, críticas ao José Genuíno, leremos no ar. E eu quero lançar uma palavra de ordem. Por favor. Viva a imprensa alternativa, porque a imprensa monopolista está assassinando a verdade. Eu tenho gostado muito do termo imprensa hereditária. É uma boa. Imprensa hereditária, imprensa familiar, que assassina a verdade. O Trump e o Netanyahu estão assassinando gente, eles estão assassinando a verdade junto. Na maneira de como cobrir a guerra. Tá certo. O Show, queria voltar contigo, amigo. Queria repercutir, porque eu achei um gesto corajoso o do Flávio Dino, porque, queira ou não, quem suscitou o debate, quem o trouxe à tona, foi o ministro Flávio Dino quando determinou a suspensão dos pagamentos das verbas indenizatórias, né? O que te pareceu a medida e a atitude do ministro Flávio Dino, Shoa? Olha, é a medida de um verdadeiro ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho certeza que ele não se sente mais ou menos importante, mais ou menos republicano por ter tomado essa decisão. O processo chegou para ele e ele decidiu tomar a iniciativa de fazer essa discussão que é necessária e que cabe a ele mesmo puxar. Bom saber que nós temos ministros do Supremo com esse compromisso ético, né? Que nós estamos falando aqui, rapaz, de pessoas que, vejam só, o Estado confia a essas pessoas a atribuição difícil de dizer o que é justo e o que é injusto. Se elas mesmas, como disse o Juliano, não dão exemplo, a cadeia toda ela deixa também de trabalhar dentro daquilo que está previsto legalmente para encontrar o seu jeitinho. E o ministro Flávio Dino foi corajoso. Ele sabe que com essa discussão ele cria uma situação de desconforto até dentro do gabinete dele, né? Mas ele precisa fazer isso. A gente precisa discutir a remuneração das carreiras. Eu não sou daqueles que acham que o juiz ganha exorbitantemente. Não, eu não acho, não. Eu acho que tem que ser uma função bem remunerada, dignamente. Boa é que todas as carreiras fossem bem remuneradas também. O Inocêncio não. O Marcelo, olha bem, Marcelo e Inocêncio é a mesma coisa. O Marcelo, é o seguinte, agora, essa turma que está defendendo os penduricalhos, eles são favoráveis a votar uma reforma administrativa para privatizar o Estado. Para privatizar o Estado, para terceirizar, para prejudicar precarizar o trabalho, para tirar aquela condição do servidor público de fiscalizar, de ter autonomia. É porque eles querem que a visão privada domine a máquina pública. Então,
O penduricalho, eu já vi, inclusive, um parecer aí nos meios de comunicação, as pessoas tentando comparar o penduricalho de carreira de Estado com o salário dos executivos de banco, de agências, executivos de grandes monopólios. Veja a que ponto nós estamos chegando. É a visão privatista. O Estado é privado. Ou privado para garantir os interesses do grande capital, ou privado para garantir os interesses dos seus agentes diretos. Agora, pode criar, né? Eu queria saber se você é a favor disso. Caso o Congresso Nacional demore a legislar, isso vá sendo empurrado adiante, os estados podem legislar para determinar o pagamento, porque talvez nos estados a influência do Ministério Público seja maior, e isso force governadores, assembleias legislativas a legislarem sobre isso, enquanto o Congresso não determina os rumos dessa questão. Isso é possível ou não? Olha, o problema é que o Ministério Público ele consegue ser mais hermético do que o próprio Judiciário. Eu não vou dizer para você que é o contrário, porque não é. É muito mais fácil essa discussão partir do Judiciário do que do Ministério Público. Eu acho até que no Ministério Público ainda existe o tal do auxílio moradia, para você ter ideia. Então, eles não tomarão essa iniciativa. É por isso que o ministro Flávio Dino e também o ministro Gilmar, né, os dois pegaram ações, estabeleceram, nós vamos dar a diretriz dessa situação aqui, porque eles sabem que isso não vai acontecer dentro dos estados. Agora, o que me preocupou muito, Igor, você falou aí, eu tinha esquecido de comentar, quando o ministro Fachin falou da palavrinha regra de transição. Mas isso aí é que é o perigoso, porque veja só, o STF, para mim o STF é aquele órgão que ele vai discutir sobre a descriminalização das drogas, aí termina na maconha. Por favor, vou discutir sobre o aborto, aí na interrupção da gravidez do adolescente. Quer dizer, ele fica pela metade, né? Não encara o problema de fato e não resolve de uma vez por todas, como foi, por exemplo, a questão da criminalização dos abutres da ditadura que cometeram os maiores veleidades, maldades, perversidades durante a ditadura e saíram impunes, né? Pelo artigo 8º da DCT, não era para ter tido anistia para nenhum bandido desse, e o STF foi lá e disse que a anistia de 79 contemplava essas pessoas. Eu queria acrescentar aí. E essa palavra regra de transição, eu vi aí uma janela, viu, Genuíno? É uma janela para... Não é de oportunidade. É uma janela para o jeitinho. Mas eu queria acrescentar, o que você falou aí sobre os estados, respondendo ao Igor. Tem uma situação parecida que é no âmbito da segurança pública. Por exemplo, as PMs pressionam os governadores para não mexer na política de segurança pública que garanta a autonomia do poder político da segurança pública. Eles constroem um corporativismo das PMs para pressionar os governadores. Isso pode acontecer com o Ministério Público, porque o governador não só nomeia, apesar de nomear, ele pode sofrer chantagem, assim como a Justiça Estadual. Portanto, isso é uma relação muito pouco republicana, no mínimo. Pouco republicana na relação das oligarquias estaduais com os governadores, se a coisa for empurrada com a barriga e vem uma solução de compromisso do famoso jeitinho ou da regra de transição, como o Marcelo estava falando. Que é a transição, a proposta, inclusive, do Gonê, né? Ou então diz isso, transição é deixar como está para ver como é que fica. Agora eu queria de vocês dois... Então, Igor, me parece, Igor... Claro. Me parece que a transição é o seguinte, o que já está fica e ninguém cria mais daqui para frente. E vamos legislar daqui para frente. Aí quando o assunto sai da pauta, Marcelo, quando o assunto sair da pauta, volta uma nova ofensiva com penduricalho. É isso mesmo. É um perigo. Shoa, eu queria te escutar em seguida o Genuíno. O julgamento foi interrompido e teremos o julgamento pelo ministro Gilmar Mendes e será retomado no dia 25 de março, o julgamento.
Da tua experiência, Uchoa, o que você imagina que os ministros do STF, para onde você acha que caminha essa decisão dos ministros do STF? De fato, é jogar o abacaxi para que o Congresso descasque? Eu acho que caminha para acompanhar o ministro Flávio Dino, determinando que se aplique legalmente o teto constitucional. Eu acho que sim. Eu acho que o STF passa por um teste muito grande. É um desafio histórico que talvez na história da República nunca tenha passado, que é a de realmente ser um bastião da democracia. E acho que o Supremo Tribunal Federal tem, de alguma maneira, sido um elemento importante na estabilidade democrática do próprio país. Então ele vai acompanhar. Agora o que vai acontecer depois, meu amigo? Agora eu acho, viu, Igor? Eu tenho um temor. Qual é? O Poder Judiciário, via STF, precisa de ter um grau de legitimidade nas atribuições dos poderes e no papel de cada um. Há uma série de fatos, notícias, que está ferindo a legitimidade do Poder Judiciário. Eu acho que o Poder Judiciário está numa encruzilhada, porque se ele, vamos dizer assim, compartilhar com essa saída meia-boca, de não resolver a questão, e ele tem um argumento legal, porque a ideia de estabelecer o teto por emenda constitucional é correta, a ideia é correta. O Supremo não pode legislar, e nós temos que ter muito cuidado com esse parâmetro. Agora, o Congresso não vai legislar sobre isso sem ano de eleição. Não vai. Não vai. É O Hugo impopular. Mota já falou isso. Então, eu acho que o Supremo poderia dar um prazo, e se o Congresso não resolver a questão num determinado prazo, aí o Supremo pode decidir. Agora, tem o Uchoa, vou até pedir para dividir aqui com o Uchoa, porque o Uchoa falava da preocupação dele, Genuíno, sobre criar regras de transição, né? Uns espaços de transição. E me ocorreu aqui um papo que já acontece em Brasília há algumas semanas, que um caminho possível para resolver esse imbróglio, Uchoa, seria, ao invés de legislar o pagamento das verbas indenizatórias, ora, Genuíno, o que você faz? Aumenta o teto. Aumenta, portanto, o salário dos ministros do STF. Mas fica muito escandaloso. Fica muito escandaloso. Aí não dá. Claro, mas é uma possibilidade que está na mesa, Mas não tem como resolver esse problema. Fica muito alto, o aumento de salário fica lá em cima. Só que você diminui... Aí também tem o orçamento. Claro. Tem a questão orçamentária, claro, né? Você levanta tudo. Porque você aumenta o do ministro do STF, então ali, o juiz, o promotor que recebem 80 mil reais... Aí tem o efeito cascata. 80 mil reais. Lá no vereador da cidade do interior. É isso. Aí você vai ter uma desorganização da administração pública. É o caos. Você vai cair numa situação caótica. Uma medida dessa tem que ter previsibilidade, tem que ser estudada economicamente, dentro dos dados. Assim, isso pode... O Brasil, que já hoje tem uma dificuldade muito grande com o seu orçamento, isso aí pode causar um distúrbio total. Pode viabilizar o país. Né? Pode viabilizar o país. Pode acabar com o nosso sistema de saúde, educação. Eu não sou contra que as pessoas recebam mais. Agora, eu acho que tudo seria possível, honestamente possível, até inclusive o aumento, se a gente conseguisse ter taxado os grandes ricos, se a gente tivesse conseguido fazer uma distribuição mais equitativa de riqueza, em que o dinheiro que sai lá de cima chegasse lá na ponta e fosse bem aplicado. O Brasil é um estado em que as coisas não funcionam como deveriam funcionar, infelizmente. O Genuíno sabe disso. Aí vai às vezes não é nem falta de boa vontade de quem está lá em cima. É aquele jeitinho mesmo daquele que quer ganhar mais que o outro, daquele que fica mais satisfeito de saber, mais do conjunto saber que ele é mais importante do que o vizinho que está do lado dele. Isso acontece, é horrível. E aí, Genuíno, para te dar uma informação a mais, veja, de 2015 a 2025, ou seja, em uma década,
O teto, ou seja, o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, ele saltou de R$ 28.059 para R$ 46.366. Dobrou. 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 Ele dobrou, literalmente dobrou aqui, né? Isso. Ele dobrou. Então, não me parece que haja, em 10 anos dobrou, não me parece que haja tanto rigor moral e preocupação com o orçamento público da União, estados e municípios. Tem várias maneiras de sequestrar o orçamento. O orçamento é sequestrado pelos juros da dívida, pelos incentivos fiscais, pelos penduricalhos e por essa apropriação privada. Olhem bem o que pode acontecer no meu modo de entender. O orçamento está sendo atacado por duas vertentes. Pelas emendas individuais, eu insisto nisso, que são 51 bilhões com emendas individuais, execução obrigatória e emenda PIX. E agora com os penduricalhos, que é a metade do que está comprometido com as emendas individuais. O próprio presidencialismo, chamado de coalizão, virou um parlamentarismo em que o Congresso governa, mas não tem o ônus de governar. E o Poder Judiciário? Nessa redoma fechada com as demais carreiras de justiça, fica inteiramente intocável. Eu acho que nós podemos ter uma situação de descalabro. Por isso que eu acho que o caminho é aprofundar a democracia. Como se aprofunda a democracia? Chamando o povo para opinar e decidir sobre uma questão que o Congresso não tem coragem política de decidir. Vou só que o Shoa citou a juíza, eu acho muito importante. O depoimento dela foi de tal descalabro que eu acho importante citar o nome da juíza. É a juíza do trabalho, Cláudia Márcia de Carvalho Soares. Ela disse que mal tem dinheiro para um lanche, mal tem recursos, mal tem dinheiro para o lanche, mal tem dinheiro para o lanche. E que muitos dos fóruns brasileiros, tribunais, etc., não têm recurso para o cafezinho. José Genuíno, e aí é importante dizer o seguinte, a juíza Cláudia Márcia de Carvalho Soares, somente nos 4 últimos meses de 2025, ela ganhou R$365 mil. José Genuíno, R$365 mil. Isso é um tapa na cara do povo. O povo que não tem como escutar isso e ficar o povo que está viajando de trem, de ônibus, como se estivesse no enlatado. O povo que está sofrendo roubo de celular. O povo que está vivendo com o salário mínimo. O povo que está vivendo com a precarização. Na escala 6x1. Com escala 6x1. O povo que está com a precarização da sua vida em relação a direitos básicos. Ouvir isso é um desrespeito ao povo. Eu acho que está na hora do povo se rebelar democraticamente. É o direito à rebelião cívica para exigir respeito às normas democráticas para todos. Eu tenho honestas dúvidas de que quais critérios fazem com que essa juíza vá a público dar esse tipo de informação, sabendo o contra-cheque que ela recebe. Nós estamos vivendo uma situação que a anormalidade vira normal. A barbárie está se normalizando. Claro. É na guerra, é nos penduricalhos, é nos cargos, é na mentira, é em tudo. Isso é um problema grave, numa verdadeira crise civilizatória de valores que o mundo está vivendo. Meus amigos, estamos caminhando para o final. O Shoa, eu te agradeço a presença e já vou te passar a palavra para as suas considerações finais, por favor. E, claro, comentar o que você estava... Eu queria comentar sobre a colocação da juíza, porque eu acho que eu não sei como é que tem sido a vida dessa juíza na magistratura ao longo da sua carreira, mas ela prestou um desserviço à Justiça do Trabalho inacreditável, porque nós estamos passando, nesse exato momento, por uma tentativa do Supremo Tribunal Federal de esvaziar a Justiça do Trabalho, a ponto de daqui a pouco não existir mais a figura do trabalhador, não existir a figura do emprego e não existir, portanto, a função da Justiça do Trabalho. Aí chega a juíza dizendo que não tem dinheiro para o cafezinho e tendo um contra-cheque desse serviço total. Ela colocou de forma muito mal colocada uma questão que ela pode achar justa, que eu acho que merece o debate da sociedade, como disse o Genuíno,
Agora, realmente ficou muito ruim para a Justiça do Trabalho, que é como se todo mundo ali estivesse passando fome e não está. O que eu sei da Justiça do Trabalho é que, de fato, o juiz de primeiro grau ele tem mais trabalho do que o do segundo, porque o do segundo tem uma assessoria inteira, enquanto a do primeiro grau praticamente ele atua monocraticamente sozinho, diferente da Justiça Federal, mas chegar com esse tipo de discussão no Supremo Tribunal Federal foi um desserviço à Justiça do Trabalho. Lamento muito ter que dizer isso, mas como advogado trabalhista foi assim que eu li essa atitude dela. E eu queria aproveitar, agradecer, Igor, a participação, dizer que é sempre uma honra. Se você me chamar, eu virei também. Sempre genuíno. Um abraço forte da família Uchoa toda. Transmita um abraço para o seu pai, viu? E para os seus irmãos, viu, Marcelo? E para você. Digo sim. Muito obrigado, meu amigo. E a Letícia que me convidou. Fiquei muito grato. Né? Não sei se eu consegui contemplar os interesses dela, que ela quer que eu falar sobre os penduricais, e eu não sei quais são. Para mim, eu estou esperando a resposta. São tantos que você nem conseguiu enumerar todos. Não. Valeu, obrigado, Shoa. Obrigado, Shoa. Colaborou demais com o debate genuíno. Para a gente encerrar aqui, caminhar para o nosso final, eu queria só pesquisa Quaest, para reforçar o que nos disse o Shoa. Pesquisa Quaest de novembro do ano passado sobre a popularidade das instituições brasileiras. A Justiça ela tem a aprovação de apenas 11% da população. Isso talvez esteja aí também um acúmulo da população, de uma série de problemas que a população mais pobre, a classe trabalhadora desse país, sofre na mão do judiciário, justamente talvez por conta dessa distância social que os separa, né, Genuíno? Isso é um recado. Quando Ulisses Guimarães promulgou a Constituição de 88, ele disse que uma das vigas da Constituição era o papel dos poderes e a relação entre eles. Eu quero dizer que nós estamos vivendo uma certa crise institucional, com reflexo no poder legislativo profundamente e no poder judiciário. O poder executivo está conduzindo o país numa situação muito delicada, como chefe de Estado e chefe de governo. Ele está indo bem. Agora, essa situação tem que ter uma ampla e profunda reforma. Nós, da esquerda, não podemos defender essas instituições, que é tarefa nossa defendê-las, mas tem que reformá-las, tem que mudá-las. Tá certo. Obrigado, mestre, por mais essa semana, por emprestar seus conhecimentos. Muita energia, muito otimismo e muita esperança. Tá certo. Então chegou ao final este episódio do 3x4. Agradeço a sua companhia aqui. O episódio de hoje ficará disponível nos principais tocadores, inclusive o Spotify. O 3x4 ele é apresentado e roteirizado por mim, Igor Carvalho. Nossos comentaristas fixos são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno e Valério Arcari. A direção é de Camila Salmásio, a produção de Letícia Holanda, a trilha sonora original é da Alejandra Luciani, os trabalhos técnicos de Adilson Oliveira e Marina Ortega, a identidade visual de Rafael Canoba e, no Brasil, de fato, a coordenação de redes sociais é da Rafaela Cury, a coordenação de jornalismo da Muniz Ravena e do Lucas Stanislau e a direção executiva da Nina Fidelis. Até semana que vem.